Salve, salve galera, de boa tarde, boa noite, não importa os horários, bem-vindo ao nosso canal. E hoje vamos comentar sobre o 8º episódio do WandaVision. Isso aí. Caramba, hein, Pedro? Quem diria? Chegou no oitavo. Chegou na oitava, uma batalha enorme, num sufoco enorme, não tava terminado. Você tá show, acho, do 7º episódio. Bem, como eu fiquei em casa de Bob? Você Em casa de Bob? Mano do céu, o 7º episódio chegou quebrando, estourando, fervendo, caramba! Muitas referências que eu vi, tá, gente? Aquele momento da... esqueci o nome daquela personagem, esqueci o nome dela. Mônica Rambeau teve uma grande referência àquela personagem clássica da Miss Marvel. Sim, talvez você já ouviu falar e já apareceu no clássico, gente. Foi uma baita de uma referência, descobrindo que a Agnes tinha aquele poder todo. Cara, eu fiquei pasmo. Eu falei, caramba. Eu posso falar um certo canal com DN, falou um pouquinho antes, mas doente. Depois tá me Não vou falar nada. Daqui a pouco, gente, quando a gente acabar aqui, é o seguinte, a perna de 3 já tá ali no canto. Já sabe o que vai acontecer, né? Antes de a gente começar a falar sobre o episódio, o 8º, gente, por favor, dê aquela força com o seu like, com o compartilhamento do vídeo. Não esqueça de comentar, que seu comentário é extremamente importante. Inscreva no nosso canal, que vai ajudar muita gente. Não esqueça de apertar o sino de notificação, que com o sino ele vai estar te mandando de podcast, vídeos, quadro, tudo que for envolvido no canal, o sino vai estar te avisando, né, Pedro? Isso, e eu tô falando muito isso. Tudo bem. Tá parecendo tipo aquele episódio do Dragon Ball Z, quando o Zemo Sama fala assim, aquilo, né? Tudo, né? Meu irmão, tá parecendo uma fita arranhada. Mas também, como a gente fala, também vai lá dar uma olhada nos nossos outros conteúdos. Isso, gente. Também aproveita para fazer isso. Dá uma olhadinha lá que vai ajudar muita gente. Sua visualização vai ajudar muito, mas muito mesmo, tá? E Pedro, vamos começar a escorachar, cara. Como é que já começou aquele 2 pés no peito? Antes disso, eu fiz uma pequena promessa no antigo vídeo. Que eu e o Sérgio acabou se empolgando. Ele sempre se empolga. E a gente acabou esquecendo de falar do pós-crédito. Entendeu? Assim, eu achei o pós-crédito, vamos ser sinceros, gente, bem fraquinho. Um pós-crédito, entendeu? Nossa, estourou a cabeça, não é diferente desse pós-crédito do 8º episódio. Verdade. Só mostrou a Mônica abrindo lá o esconderijo da Mônica Rambeau, da Agnes, isso, e o Mercúrio apareceu e acabou. Aquele momento em que apareceu a parte da... eu não sei se é uma catapulta, não sei como chama mesmo? Catapulta, não sei o que é aquilo. Aquele momento que a Wanda entrou naquele espaço lá, Pedrinho, eu pensei que, será que ela tá chegando no castelo do Mephisto? Assim, Nela tá numa coisa de que aquele ali é Mephisto, a Wanda tá possuída por Mephisto, o Pietro era o Mephisto escondido. Pedro, tá numa perseguição danada, tá uma perseguição danada no próprio, nas redes sociais, que nego insiste que o Pietro é Mephisto, a Wanda tá possuída por Mephisto, a Mônica Rambeau é o próprio Mephisto. Meu irmão, esquece Mephisto, cacete. Tudo bem que ele vai estar na série, mas não agora, calma. Mas agora a gente pode voltar, depois foi para as créditos, a gente pode voltar pro 8º episódio. Assim, cara, já começa de um jeito que eu me impressionei, de verdade. Porque mostra a sociedade da Agnes, ela basicamente, a Agnes, ela vive numa sociedade de bruxas. Não só de bruxas e bruxos. Eu não sei especificamente o nome, gente, mas eu vou botar aqui o nome aqui embaixo. E ela basicamente foi punida pela própria mãe para ser, por conta que ela tinha um poder muito grande, uma maldade muito grande, e eles acabaram fazendo isso. Tanto que naquela cena que ela manda aquela magia, ela meio que suga a energia. Absorve. Eu pensei que fosse o seguinte, o poder que ela obtém fosse alguma maldição ou algo do tipo. Não, mas é o poder próprio dela. O poder próprio dela. E outra coisa, talvez é muito estranho, mas aquele poder não é meio estranho, parece aquele raio de energia da Capitã Marvel. Parece uma referência enorme. Será que não tem alguma relação com alguma coisa de poder? Se talvez o poder dela veio de lá e tal, é o possível. É porque eu achei muito estranho, porque quando ela lança aquele poder, o cabelo das bruxas fica com aquele rastro de energia que parece bem parecido com o da Capitã Marvel. E de fato, assim, vocês sabem muito bem que a Capitã Marvel recebeu o poder pelas joias do infinito. Sim. Pode ter acontecido
da mesma possibilidade com a águia. Sim. Entendeu? Com certeza, uma das bruxas deve ter achado a joia do infinito, como não conhecia o objeto, deve ter colocado ao lado dela e deve ter passado o poder como ela é pequena. Sim. Pode ser dessa forma. Pode ser, é uma teoria. Então a gente vê basicamente a águia acontecendo isso, e a gente vê que a Wanda, ela é mesmo uma bruxa, mas ela parece que não fez nenhum estudo, nem foi pra Hogwarts pra fazer nada. Olha que a gente conhece a Wanda como uma mutante poderosa, vida do X-Men, da Irmandade, um enredo de história imenso da própria da dinastia M. Mas cara, olha só, eu vou ser sincero, eu adoro essa eu acho incrível ela, o nível de sarcasmo dela. Pô, extraordinário, show. E também eu gostei disso porque a gente sempre estava vendo ela com aquele poder gigantesco. Ela podia mudar a realidade, ela podia fazer o quê? Ela não sei o quê, ela não sei o quê. E aí. Botou o Thanos pra tremer também. Só que você vê que ela botou a Wanda de joelho e ele ficou, jogou ela pra cima e pra baixo. Cara, mexe muito. Aí eles fez isso aqui, né? E aí, cara, e ela basicamente explica duas coisas na série, que ela botou umas runas que ela fala e ela consegue, a bruxa que conseguiu botar as runas consegue controlar o local. Isso é um bagulho mesmo de magia. Exato, o que ele estava falando é o seguinte, as runas de proteção, ou seja, ela sabia que cedo ou tarde a Wanda ia dar uma aparecer. Então, por segurança, ela colocou aquelas runas de proteção. Aquelas escritas que vocês viram na. Eu não sei se aquilo ali é coluna, acho que é coluna. O que vocês viram na coluna, sim. Entendeu? Cara, se a Wanda. Sim, só que, cara, eu vou ser sincero, a Wanda tava tão quebrada que porque eu fiquei com pena da Wanda nesse episódio. Que vida ruim, cara. Aquele momento do flashback que ela teve no passado, sim, né, Pedrinho? Sim. Quando ela era criança. Sim. A gente ainda vai chegar nesse ponto do flashback, né? Exato. Não, olha, quando chegar esse ponto. Então, o que aconteceu? A gente vê basicamente isso e a Agatha fica, me mostra como você consegue fazer isso. Ela mostra lá que ela consegue modificar a mosca, transformar ela. Ela fala que bota um feitiço de encanto na mosca para manipular as pessoas. Ela mostra que ela ressuscitou o corpo do Pietro, que ela falou. O que eu posso fazer? E aí, só que ela falou que aquele não era o real, não era o irmão dela real mesmo não. O irmão dela está em outro continente, porque ela não conseguiu achar. Então ela criou aquele cara e ela estava tão presa nesse bagulho do passado que ela aceitou ele. Pedrinho, agora que chegou no valor, será que isso é uma desculpa pelo fato de ter ficado de pessoas? Sim, cara, porque assim, eu não vou falar mal, mas o ator não foi um boato, mas foi uma coisa que o próprio ator que fez o Mercúrio na época, o que eu soube de entrevista é que o próprio ator da Era de Ultron, Vingadores, não queria mais fazer parte. Por isso que ele pediu para ser. Aí utilizaram o ator que fez X-Men, Apocalipse e mais X-Men Dias do Futuro Esquecido. Isso. Assim, não criticando o que o ator trabalhou. Show de bola. Eu achei legal. Mas assim, do meu ponto de vista, ele poderia ter se esforçado um pouco outro que fez o Era de Ultron. Eu vi futuro naquele cara. Não, o meu ponto de vista, tá, gente? Cada um tem o seu modo de usar, mas isso é isso. Eu não acho, cara, eu achei muito chato. É muito nervoso. porque o Pietro é um cara assim, mas eu acho que o outro melhor é mais engraçado. E tipo, a gente já tem a Wanda poder ter dois personagens ter três, fechar. Não dá. Tem que tomar melhor e tá. Então a gente agora vai entrar na melhor parte do episódio pra mim, tirando o pós-crédito, que é as lembranças de Wanda. Do qual a gente flashback. Sim. Como a gente começa, né, eu acho, o flashback da Wanda, no caso. O momento em que ela se encontra com os familiares dela. Eu fiquei impressionado com o seguinte, que acho que assim, na história, nos quadrinhos, nunca assim, adultinho, mas na série, só isso não é explicado. Não é porque você nunca viu isso não aconteceu, sabe por quê? Porque na época que teve o Era de o X-Men,
tinha um conflito de... Hoje em dia não existe, mas de Marvel e de Fox. Então eles tinham que fazer o quê? A gente vai usar porque a Wanda já participou dos Vingadores e ela é dos X-Men. Então, por brechas da lei, eles conseguiram fazer o quê? Eles falaram, vocês podem usar a Wanda e o Mercúrio, mas não pode falar que eles nem são mutantes e nem que o pai dele é o Magneto. Tanto que você lembra que no Era de Ultron eles chamam ele de especiais, de escolhidos, de mais ou menos isso. Eles não chamam ele de um mutante. Nossa, por isso que eles tiveram que inventar toda uma história de pais adotivos para ele. Será que nos quadrinhos tem essa controversia toda, essa mudança toda? Não é tanto, eu acho. A Wanda é mesmo a filha do Magneto e tal. É um segmento assim, reto, sem modificação. É porque teve essa briga de empresas, entendeu? Acabou acontecendo isso. E olha que tipo, a gente tem o costume de assistir tantos filmes da Marvel que às vezes a gente nem chega na teoria. Mas só se impressiona o quê? Uma gráfica do filme, um enredo da história. Mas teoria a gente esquece bastante. O certo, gente, é o que o Felipe falou, é prestar atenção nas teorias e ver relativamente o que segue direitinho na linha do tempo. Isso que é uma bagunça. Nossa, tá vendo? E aí ela deu um defeito, ela acreditou na cabeça dela como criança que aquilo dele foi um defeito. Entendeu? Então a gente continua ainda. Por isso que ela tem um monte de danado pelo estado. Não só ela, o irmão também. Porque basicamente eles falam isso na Era de Ultron. Se você reassistem a Era de Ultron, gente, que vocês vão perceber que eles comentam isso pro próprio Ultron, entendeu? É isso que o Ultron utiliza para manipular os dois irmãos. Ele fala, eu vou dar a vingança que vocês querem, mas vocês querem o que eu preciso. Engraçado que as coisas estão começando a se mudar aos poucos, né? Isso, aí nossa senhora, que horror. Mas assim, creio eu que isso não foi culpa do Stark, mas sim do pai dele nas vendas que ele fazia de arma. Sim, a empresa sempre do Tony Stark sempre foi um complexo de armamento militar que é muito conhecido lá nos Estados Unidos. E aí o Stark já vivia com isso, tanto que só o Stark só muda a sua opinião quando ele passa pelo primeiro Homem de Ferro. Dos compradores que, agora pegar uma adivinha, a Shield sempre tá falando dele. E aí a gente vai um pouco mais no passado dela, que a gente entra naquele momento que ela se junta à Hydra. Na verdade, a gente se encontra na fortaleza da Hydra, né? Sim. Só que assim, eu acho que ela não se juntou. Parece que ela não se juntou. Ou talvez ela tenha sido capturada. Não, ela se juntou. Ela fala, eu me alistei porque ela queria fazer a diferença, fazer isso. Toda que a própria Agnes fala isso. Pô, você como grupo socialista, um grupo terrorista, basicamente. Não, eu não sei, eu não considerei muito como alistamento não. Parece até que foi uma jogada de psicologia. Tudo bem, ela não falou isso, concordando com você. Mas pra mim foi mais jogada de psicologia, pode ser isso, entendeu? É tipo, você tá lutando várias cabeças, várias cabeças da pessoa, eu acho que isso porque também ela acabou também tendo uma voz muito grande do Stark, e isso talvez foi uma brecha pra gente fazer o isso. Aquele momento em que ela entra naquela sala, assim, que tá na joia, é isso, e aquele zero do Loki, eu não sei se aquela joia vermelha ou é a joia da alma. É a joia da alma. A joia da alma, né? Tanto que quando ele transforma o Visão no Visão, a joia... Não confundi, a joia da mente. A joia da mente que você está falando, Pedrinho, é aquela amarelada. Tá falando da azul, onde que tinha um cubo. Sim. Acho que é Bifrost que se diz, sim, né? Sim. Então, porque a própria Bifrost, que é a caixinha que é a caixinha azul, ela é joia do infinito do pelos gigantes de gelo, segundo o pino da animação do mundo. Sim. Aí, cara, a gente vê basicamente isso, e a gente vê ela olhando a joia que seria toda a testa do Visão. E outra coisa, eu olhei aquele daqui pra ela, não era o meu bicho, eu acho que era ela se vendo no futuro. Sabe por quê? Porque parece que ela tem um 12 no quadrinho e ela tem chiquinhos pra usar. Entendeu? Talvez naquele momento, quando ela olhou aquela joia, ela olhou o futuro dela como vai ser. Sim, mas ela não reconheceu. Agora a pergunta é, será que ela vai tipo se tornar uma nova vilã ou uma mega vingadora?
Será, velho? É isso que você fica duvidando. Nossa, aí tipo abre aquela tese enorme. Eles estão brincando com isso. Ela é louca ou ela está sendo manipulada? Ela é louca ou ela é uma pessoa boa? Se ela é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim? Eles estão manipulando isso para você chegar num ponto. E agora passando para outro ponto, que é assim, um ponto que a gente não chegou a ver, mas bem românticozinho entre mim, né? Sim. E ela, quando ela estava assistindo uma série, né, Pedro? Sim. Não, ela não estava assistindo a série de Vingadores, não. Ela estava assistindo, era uma série que ela via na infância. Não, quando eu digo Vingadores, gente, é o seguinte, na base dos Vingadores. Sim. Foi bem no momento, eles especificam isso, foi bem no momento que a Wanda, ela tinha perdeu os peitos do irmão. Estava em luto. Isso. E aí ela estava lá vendo a televisão, a série que ela sempre gosta de assistir. Meu Deus, olha o vício daquela série. Não é um vício, eu acho. Sabe por quê? Aqui dá um costume, porque você até, só tem uma análise que eu posso fazer. Se você for perceber, todas as vezes que ela assiste a série, tirando o momento que ela assistiu quando era criança, ela nunca riu da série. Ela só riu quando ela era criança e quando ela estava com visão. Ou ela deve ter utilizado isso como aprendizagem, porque você vê mais bilíngue. Não, eu acho que aqui dali, na minha opinião, eu não sou psicólogo, mas eu acho que aqui dali é o modo de você se prender para sair daquele mundo. Nossa. Ela tá, porque assim... É tipo uma forma de sair um pouco da depressão. Sim, ela estava uma depressão, a vida dela era uma depressão. Ela perdeu os pais, depois ela foi manipulada pelo irmão, depois foi manipulada por um grupo de Hydra. Então ela foi perdendo aos pouquinhos tudo que ela conseguia. Depois que ela perdeu o namorado dela. E aí é isso que acontece, entendeu? A gente vê essa visão, praticamente. Uma coisa bem elaborada. Isso. Visão. E a gente acaba vendo esse ponto da Wanda, que ela está entrando num ponto de depressão, que essa depressão dela gera aquele final que a gente vê da do estouro de energia, onde cria um mini bomba. Sim, isso que eu estou falando. E aí isso acontece. Só que assim, a gente vê esse momento, que é um momento bem legal deles dois, e depois a gente passa para o próximo, a última memória dela, que é a memória que ela vai até o Visão, e incrível que pareça. Ah, sim, quando ela entra não sei se é a base dos espada, né? Base espada. Caramba, que lindo. E ela vai ter o corpo do Visão, porque ela quer enterrar o Visão. Poxa, uma sacanagem, não tem esperança. Cara, assim, não quero ser um cara chato, mas não considerando, mas os Vingadores, eles, todo mundo que é herói, vê o Visão como se fosse um ser normal. Mas pro governo, ele é só um produto. Ou uma forma de ganhar mais dinheiro. Sim, uma forma milionária. Fala que, segundo o diretor da espada, Visão, tem um corpo de adamantio vibrando. Adamantio vibrando, né, Pedrinho? Tipo o mesmo material que foi construído o escudo do Capitão América. Sim. Não, adamantio é o metal do Wolverine, vibrânio é o escudo do Capitão América. Não, mas há uma hipótese, eu não sei se é verdade, tá? Não é? Mas há uma hipótese que o próprio escudo do Capitão América são os dois. Não é. Não. Entendeu? Porque nesse universo... Não, tô falando dos quadrinhos. Não, dos quadrinhos são os dois. Quadrinhos. Nesse universo, óbvio, porque teve provas em que na própria batalha contra o Capitão América e o Thanos, ele tem uma facilidade enorme de quebrar os escudos. Sim. Entendeu? Sim, só que nesse universo, o corpo todo do Visão, como o escudo do Capitão América de vibrando. No universo dos quadrinhos, é a mistura dos dois. E por causa da mesma treta que eu já falei, sobre a Fox, sobre a Fox e sobre a Disney. Entendeu? Então eles não podiam usar adamantio, então só usaram o vibrânio. Mesma coisa. Entendeu? Só vibrando. Então eles fizeram isso. Mas é como a gente vê ela fazendo isso e estranho. Teve um episódio que mostra a Wanda invadindo o lugar e pegando o corpo do Visão. Ele manipulou aquilo pra mostrar que a Wanda tava com ele. Mas ela não tava. Tanto que ela aceitou e foi embora. A gente vê a verdade. É uma fake news, ele fez uma fake news. É verdade. Literalmente. E o engraçado é o seguinte, Pedrinho. Caramba, como ela conseguiu, gente, criar uma visão com os poderes dela. Aquele momento que ela surta do nada, criar aquele domo. E o momento que ela cria visão, tipo, parece que saiu do corpo dela. Esse momento que eu falo assim, que é um momento que é incrível no episódio, porque você vê toda a trajetória da Wanda, perde os pais,
pais, perde o irmão, perde o marido. E, cara, ela entra num loop de coisa ruim, que é um momento como todo mundo acontece, cara. Quando você tá muito deprê e tal, você acaba explodindo. E isso que aconteceu, foi uma metáfora. No final ela vai lá ver a casa que seria dela do Visão, basicamente, tem um coraçãozinho e tal. E, cara, ela explode, porque ela não tá mais aguentando mais, ela não tem mais como ter, perdeu tudo na vida dela. E aí ela tem aquele dom, e no final ela tem aquele Visão, que na mente dela era o Visão que ela queria ter. Tanto que ela lembra tudo. Se você for ver a série desde o começo, você vê muito conectadinho. Porque até ficar preto e branco, quando ela transforma tudo em preto e branco, era a época quando ela era criança, e quando ela era o melhor momento da vida dela, era aquele momento. Mas o melhor momento da vida dela era chegar naquele momento e pegar a série favorita dela, que o pai guardava atrás do canto da casa, botar pra ela assistir. Era o melhor momento da vida dela. Era o único jeito pra ela tinha. E aí ela vai perdendo tudo, ela chega no ponto chato da história, acontece aquela explosão. Criou um dom que a gente viu no começo da série. Que levantou a hipótese que aquele ali não é o Visão, mas sim um personagem criado por sim, como. Entendeu? Ou seja, o Visão, gente, já estava fora há muito tempo. Tanto como os filhos dela também. Exatamente, cara. Será, Pedro, que nessa série os filhos dela vão ganhar corpo, mente, carne, tudo? Será, cara? Eu acho, isso é uma hipótese minha, que eu acho que a Wanda vai conseguir de alguma maneira. Tem uma teoria possível, eu vou falar. Vamos dizer que a Wanda tem o Nefisto ou outro demônio da Marvel dentro do corpo dela. E ela libera. Será que o Nefisto ou outro demônio faria um acordo com ela? Talvez sim. E falar assim, olha, Wanda, você faz o meu trabalho aqui, eu preciso abrir um portal para um tal de estranho aparecer. Tem que bater, talvez, me vingar dele por algum motivo. E eu te dou teus filhos em Visão. Pode ser isso, cara, porque assim, eles podem explorar. Ou vai ser o final mais triste possível. A Wanda vai perder tudo e vai perder o filho. Vai perder tudo. E aí ela assusta e o mundo vai embora. Nossa, é assim, cara. É complexo. O próprio Visão foi criado pela Wanda, entendeu? E depois dela sabemos que o Visão não é aquele, mas sim o lado de fora. Sim. Tanto que foi isso. E aí a gente tem a cena pós-crédito. Não esqueceu. Meu Deus. Que mostra a versão do Visão branco. Caramba, é verdade, gente. O momento pós-crédito, onde que o pessoal da espada está analisando o enorme dom que a Wanda expandiu, é aquele momento que eles utilizam, aquela, não sei se aquilo é um avião, um drone indesejado, só para tentar jogar energia para um ser totalmente desconhecido que só depois apareceu. Sim. Eles precisaram de tudo, fonte de energia disponível, fonte de energia do Stark, fonte de energia de tudo não conseguiu. A única energia que foi capacitada de encher e acoplar na própria bateria externa do Visão foi a energia da Wanda. Pô, gente, quando a gente joga aquele personagem. Eu achei a versão do Visão muito maneira. Eu adotei de Visão 2.0. Eu gostei, cara, eu sei que ele como ele é da espada, mas vilão, ele não tinha não sei, o personagem não quer continuar. Será, velho? Tipo, Visão criada pela Wanda versus Visão original. Provavelmente deve ter isso, né? Ou eles podem pegar e jogar isso pra outra série. Exatamente, mas gente, assim, O modo de recriação. Lembrou o antigo personagem, Pedrinho, o antigo personagem de Visão clássico. Sim, caramba, cara, que eu achei bem legal. E também a gente abre de novo mais uma porta aí possível um outro universo também. Porque eu ainda acho isso. Eu ainda tenho minha tese que no final do mundo vai ser o começo da série
do Doutor Estranho. Nossa, E eu vai acho fazer aquele bom perfil. sim, eu acho que ele não, gente, eu não posso errar, já errei também, mas eu acho que ele não vai aparecer. Eles vão segurar ele. Imagine quando ele estiver no cinema e começa a ver tipo assim, 10 minutos da série da WandaVision no cinema. Aquele finalzinho dela explodindo, surtando, e aí todo aquele mundo sendo de som consumido e o Doutor Estranho falaram para ela ter que resolver isso. Tudo ali, cara. Pelo amor de Deus, esses caras são mais besteira. E olha que ele é um cara estressado, sou eu, né? Também eu não culpo ele. Eu não culpo. É muito tarefa para fazer. Eu não culpo. O cara tava boladão, o cara tava boladão, ele ficou bolado nos Vingadores de Guerra Infinita, quase soltou no Ultimato. Imagina depois quando ele apareceu nessa série. Ah, meu Deus, sinto pela do Doutor Estranho, na moral. Gente, se vocês gostaram do vídeo, por favor, não esqueça de comentar, não esqueça também de compartilhar. Isso. Dê aquele like que ajuda muito a gente. Verdade, sério, gente. vai ajudar bastante. Sério, comenta aí o que vocês acharam do vídeo, o que faltou, o que precisa ser feito. Isso. Fala no próximo vídeo. Pode comentar, pode esculachar. Se quiser, pode esculachar, porque não tem problema. Não tem problema não. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal, de apertar o sino de notificação e mais o que. E também vocês podem lá dar uma olhada nos nossos quadros, a sessão Crush, o Daily Game, a Bancada do Ovo, relembrar e também a parte da Santos. E também a gente tem uma Coisa, outra gente. coisa também legal para vocês verem, que é toda a análise de WandaVision que a gente está falando de 5 até o 7. Exatamente, dá dando trabalho do cara. Entendeu? E também se vocês quiserem também saber as novidades basicamente da Marvel, que a gente já fez isso há um tempinho, falando tanto de WandaVision, de Soldado, de Loki e também do Wall-E, vocês também podem dar uma olhada lá, Então entendeu? aí, gente, dá uma olhada lá, ó. Sua visualização vai ajudar muito na de muita gente. E também, se você quiser, Pedro, vai daqui a pouco lança o trailer de Creed. Cara, dá uma olhada lá no programa do Instagram. E eu vou relembrar, porque você sempre fez toda uma mitologia relembrar, entendeu? Gente, muito obrigado por ter acompanhado o nosso vídeo até agora. É, já passou dos 30 minutos. Olha aí. Pedro, não cala a boca. Olha essa mentira. Muito obrigado por ter